Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Drink. Hoje a gente está num local um pouco diferente, mas com uma grande beleza. Hoje a gente está falando de um dos lugares que é um polo de eventos, de casamentos. O Vale dos Desejos recebe noivas de todo o país e até fora, com muito carinho, com muito acolhimento e com visual de deixar todo mundo babando. E para isso eu estou recebendo o idealizador disso tudo, Ideraldo. Meu amigo, muito obrigado por ter topado participar, de falar um pouquinho pra gente. E eu queria saber como que começou isso tudo. Pô, obrigado a você, é um prazer receber você aqui, né? É uma honra ter você aqui, que você já teve diversas vezes trabalhando aqui com a gente no Vale, em casamentos. Falar um pouquinho de como isso iniciou, cara. Tudo na minha vida acontece às vezes por acaso, né? Nós compramos essa terra aqui, é uma terra nua, não tinha construção nenhuma, há mais ou menos 27 anos atrás, como um refúgio familiar. Nós somos de Petrópolis e a minha família foi criada aqui, minhas filhas foram criadas aqui. E em 2021, a Fernanda, minha filha mais velha, ela resolveu casar no Vale, que foi prazeroso demais pra gente. E fizemos o casamento. Isso aqui era uma área, para você ter ideia, isso aqui à frente, era um sapê onde a gente tinha festas populares. Eu criei esse platô aqui para fazer festas populares. Que seria o que isso? Rodeio, prova de cavalo, já tivemos aqui motocross, etapa de brasileiro de motocross, já tivemos aqui música eletrônica, até isso nós já tivemos isso, foi muito bacana esse período. De 2021 para cá, com o casamento da nossa filha, surgiram diversas procuras, né? Não preciso dizer por quê, que vocês estão vendo aqui atrás. Não tem nem como. Um espetacular, maravilhoso. E aí a nossa agenda de lá para cá encheu. Então esse ano nós não temos agenda mais. Para o ano que vem a agenda está praticamente cheia e já estamos abrindo a agenda para 27. Caramba. Então a ideia é essa, né? Hoje a gente só faz casamentos, né? Então, aí aliado a isso, para quem não sabe, é importante até procurar saber disso. Hoje a Areal hoje é a capital da uva do estado. Sim. Mas a gente chama de Grande Areal porque existe um projeto de mais de 35 vinícolas em formação, né? Que vai desde Teresópolis, Petrópolis, Friburgo. Petrópolis que eu digo mais aqui secretário, né? Paraíba do Sul, Três Rios, Areal e Partido Alferes. Areal é que carrega toda essa história, né? Nós temos um prefeito, um jovem prefeito, empreendedor, absurdamente inteligente, capaz, abraçou a nossa história, aquilo que a gente está projetando. Sim. Como os vinhedos. E é um cara que dá uma dimensão absurda, ele trouxe grandes empresários para a região e está transformando a região, né? Vou falar um pouquinho mais à frente para você de outras coisas que vem acontecendo. E assim, você não trabalhava com a área de casamento. Como que foi para você entrar nesse mundo, né? Então, como aconteceu muito por acaso isso, né? Num primeiro momento, a gente não tinha uma estrutura que a gente tem hoje, né? Fizemos o casamento da nossa filha aqui, uma coisa muito rústica. A gente tem essa beleza aí fantástica atrás. E foi uma surpresa muito grande, porque no primeiro momento a gente achou que ia dar muito trabalho. Isso não tem trabalho nenhum, porque os casamentos hoje, eles são simplesmente um evento muito grande, né? Não é só um casamento como era. Eu costumo brincar aí que na época que eu casei, o casamento foi, sei lá, 7h30 da noite na igreja, e do lado tinha um salão de festas, veio lá um bolo com guaraná e tal, 10 horas todo mundo tinha ido embora. É um mercado muito grande hoje, né? Absurdamente grande. O envolvimento de profissionais, olha, eu já contei aqui, pode ser que tenha até mais, mas mais de 16 profissionais trabalhando só num casamento. Então é algo espetacular isso, né? Esse mundo do casamento. Nós tivemos, recentemente, fomos convidados para ir a Portugal, com o pessoal do Rio de Janeiro, para entender como é que é esse mercado de casamentos lá em Portugal, né? Sim. E fomos acompanhados de diversos profissionais da área. Não tem nada a ver com a gente lá, mas eu fui para entender o que é. Então a gente foi com cerimonialistas, nós fomos numa caravana de, eu acho que, quase 50 pessoas. Caramba! Nós estivemos em Alcobaça, lá num mosteiro maravilhoso, onde a gente esteve lá 3 dias na imersão para entender o mundo dos portugueses. Para o cerimonial, para o decorador, para o fotógrafo, né, para algumas categorias de profissionais que quisessem fazer casamento lá em Portugal e entender como é que são os portugueses. Isso foi muito bacana para a gente, porque a gente viu que
O que a gente está praticando hoje, os europeus já praticam há muito tempo. Os franceses fazem casamento de 3, 4 dias. O brasileiro é muito recente isso. Ainda está se criando, né, nessa área. Né? Essa experiência de ser. E aí eu vim com uma ideia de lá, até propus à organizadora desse evento lá, da gente criar isso aqui no Rio de Janeiro. De trazer os portugueses e trazer o pessoal lá para fazer um evento desse no Rio, para entender que Petrópolis é considerada a capital do casamento. Sim. Né? E Rio de Janeiro não se fala, né? A topografia, toda a cidade como é turisticamente para muitos casamentos. Então a gente vai trazer um evento grande desse para o Rio de Janeiro. Que legal. Já estamos trabalhando nisso, né? E para expor o que a gente tem de beleza natural aqui, né? O Vale para evento tem quanto tempo que está aberto para o público? Olha, cara, foi dia 23 de janeiro de 2021. 2021. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Foi muito assim, foi uma loucura, você não tem ideia de fazer o casamento da nossa filha aqui. Porque a gente ia casar em julho de 2020, minha filha, e não conseguimos casar. E a gente ia marcar para outubro, estava naquela coisa de pandemia. O auge, né? A pandemia foi um aprendizado para todos nós, né? Inclusive para a medicina, né? As caras dando cabeçada, não sabia o que fazer. E aí, dentro dessa história da pandemia, a Fernanda não conseguiu casar em julho, não conseguiu casar em outubro, e a gente falou, cara, em outubro começou a melhorar a história da pandemia, a gente falou, vamos marcar para janeiro, a gente já tinha mais 3 datas para marcar, e marcamos para 23 de janeiro. Cara, tu não tem ideia que loucura que foi. O 23 de janeiro, dentro dessa data, mês de janeiro, foi o pior momento da pandemia, porque ela começou a melhorar em outubro, depois absurdamente piorou. Uhum. E a gente não tinha mais como trocar, e nós fizemos um casamento até menor naquela época, só para a família, e acabou que veio muita gente ainda, mas a gente tem esse gramado grande, a gente espalhou as mesas, ficou uma coisa bem responsável. Bem responsável. Momento, né? Mas foi uma loucura da pandemia. Aí, quando acaba isso, o que eu ouço do cerimonial é porque eu não entendia nada, a gente está sempre aprendendo a história dos casamentos, né? Sim. Vocês, como profissionais da área, já vivem muito mais tempo com isso, mas o que a gente viu é que tinha uma demanda muito reprimida dentro da pandemia. E aí, quando veio a história de abertura dos casamentos, a coisa absurdamente cresceu o volume de casamentos na região, né? E aí a gente estava pronto para receber, e aí começou. Aí fomos fazendo as obras, adequando. Cada cerimonial que chegava aqui pedia uma coisa, a gente trazia, um decorador, ou qualquer profissional que chega, a gente sempre cria algo para facilitar a vida deles. E a gente entrou nesse meio e a gente hoje está, como você disse aí, casamentos não só daqui, a maioria é Rio, São Paulo, Minas, Niterói, já fizemos casamento aqui de alemães, de portugueses. Olha só. Já fizemos de americano, muito bacana isso. Né? E como a gente estava falando, o mercado de casamento ele é um polo muito grande, ele gera muito trabalho, mas dá muito trabalho. Eu acho que as pessoas, quem trabalha com evento, muda a visão de como que é o trabalho com evento, né? Mas para você, aqui no Vale, o Vale começou antes da ideia dos vinhos ou foi depois? Totalmente, cara, totalmente. A gente não tinha pretensão nenhuma de fazer nada. Isso gerou... Eu não queria mais negócio na minha vida. Eu falei, olha, até brinco em casa isso com a minha esposa. 60 anos, eu falei, vou dar uma diminuída. E não vou parar nunca de trabalhar. E aí veio o casamento da nossa filha, me deu uma energia toda. Eu estou com a minha vida completamente voltada agora para essa situação dos vinhedos. O que aconteceu? Foi uma história muito engraçada. A maioria dos vinhedos da região foi eu que implantei. Sim. Tratei a terra, plantamos as mudas, fizemos sistema de condução. E para todo mundo nosso aqui também, que foram grandes empresários do Rio, a maioria deles, o primeiro que eu fiz foi o Borgo Delvino, que a maioria das pessoas conhece. E os meninos lá são amigos nossos, e um dia eles vieram aqui e falei, cara, você tem que fazer o teu vinhedo, tem que fazer o teu vinhedo. No primeiro momento, quando eles me chamaram para comprar a propriedade lá, eu disse para eles falaram, não, nós vamos fazer um condomínio. Eu falei, pô, beleza, ok, bacana para Areal. Nós vamos fazer um primeiro condomínio da América do Sul em vinícola. Eu falei, pô, tu vai plantar uva, vocês estão loucos. Brinquei com eles, vocês são malucos. E aí foi aquele sucesso estrondoso, né? Pra quem não conhece, vale a pena conhecer o Borgo, um lugar fantástico. É fantástico. Ele, tem outros maravilhosos aí acontecendo. Tá? E aí o Zé Carlos veio aqui um dia, juntamente com um agrônomo, e falou assim, cara, você tem que fazer um vinhedo, você tem que fazer um vinhedo. Aquilo ficou na minha cabeça. Vai eu, minha mulher, meu genro e minha filha lá para Bento,
que uma brincadeira lá, minha mulher e minha filha foram para uma loja lá, a gente não queria entrar. Eu falei, Paulo, vamos, meu genro, vamos procurar aí uma empresa que vende mudas aqui. E fomos um viveiro lá em coisa, já comprei as mudas na hora, e quando cheguei aqui, fui preparar o terreno, atropelei tudo, e aí começou a nossa história própria com os vinhedos. E a partir daí eu comecei a fazer diversos vinhedos. É uma produção complexa, complicada. Eu costumo comparar como se tiver um bebê. Então, quando se planta, elas são muito delicadas, as uvas vitiviníferas, que existe uma diferença entre as vitiviníferas, que são as europeias, e as americanas. As americanas são para suco, para você comer, você, né? E as vitiviníferas, que são as europeias, são só para vinhos finos. Elas são complexas, muito mais delicadas, né? Muito mais difíceis de lidar. Mas aí a gente entrou nesse meio, plantamos, a gente sempre gostou muito de vinho, e hoje a gente sai viajando, buscando experiências, né? E hoje Areal é a capital da uva, né? Totalmente. E assim, foi algo inesperado, acho que para todo mundo da região. O Vale, quando inaugurou, depois o Borgo com a ideia dos vinhos, mudou muito a cara de Areal, né? Da cidade em si. Trouxe uma estrutura não de eventos também, mas de investimento no comércio, porque vem muita gente de fora para cá. Não tenho dúvida. E você estava falando dessa parte das uvas, do plantio. Quando você fala de vinho, você pensa naquelas vinícolas gigantes, na Itália. Você não acha que aqui no estado do Rio tem condição de fazer, mas são condições diferentes de plantio? Totalmente. Em primeiro lugar, eu vou dizer para você, né, a maioria são projetos voltados para o turismo. Isso já é a grande maioria não terá vinho em supermercado. Esses vinhos provavelmente vão ser consumidos aqui. Uma degustação, uma experiência de o cara vir ao vinhedo e comprar sua garrafa e levar. Nos casamentos a gente pretende ter a possibilidade dos noivos colocarem um rótulo do seu vinho e levar para casa, ou oferecer para os seus convidados, ou até para os seus padrinhos, experiências como essa que a gente quer ter. Mas a gente tem vinhedos aqui em formação, principalmente um lá em Teresópolis, que é o maior que vai ser, que é lá da vinícola Maturana, vale a pena as pessoas conhecerem. Ele já tem um heliponto lá para 4 ou 5 helicópteros. Ele está construindo uma pista de pouso lá para jato, para avião, pequenos porte. Esse cara está com uma construção espetacular. A vinícola dele não vai perder para nenhuma do Brasil, das grandes lá do sul. É um projeto absurdamente grande. A gente tem atrás desse morro aqui uma vinícola de um parceiro nosso, um amigo, que está sendo construída. A inspiração dele foi no Antinori, uma vinícola italiana que foi considerada agora, já há 2, 3 anos, seguidamente a vinícola mais linda, mais espetacular do mundo. Né? Então a gente tem projetos grandes e vinícolas familiares, que é o nosso caso. Eu quero tornar isso aqui um grande produtor de vinho, com grande quantidade de vinho. Eu quero ter a possibilidade de trazer experiências diferentes para as pessoas que querem visitar o Vale. Primeiro um casamento, futuramente a gente será uma pousada, com certeza. Hoje, apesar disso, a gente tem algumas acomodações, mas a gente não consegue pelo número de casamentos que a gente tem. Mas a longo prazo a gente quer criar aqui experiências como essa. Eu te contar uma. Nessas minhas histórias de procurar vinhedo para degustar fora do Brasil, até aqui, que a gente roda para todo lado, né? Eu entro num programa da CMN Vinhos, depois vocês podem assistir lá, para vocês entenderem. Tem um programa lá chamado CMN Vinhos, e lá você bota assim, Vale do Alentejo, Évora, que é uma cidade. Lá em Évora, eles têm um lago gigante, e esse lá tem uma vinícola chamada Hervideira, que eu visitei agora recentemente, que eu tinha visto o programa. Na época da produção, eles pegam esses vinhos, parte deles, e colocam como os vinhos de antigamente, botam no fundo do lago, e 8 meses depois eles retiram esse vinho para ter a experiência ou de vender esse vinho. Eles dizem lá que pela temperatura constante, pela profundidade, se torna, o vinho fica melhor, ele se envelhece e fica um vinho de boa qualidade. Eu trouxe uma garrafa agora para experimentar, ainda não abri ainda para ter esse comentário. Mas isso me criou assim, um interesse muito grande. É uma experiência isso. Você viajar, chegar num lugar, pô, você tem um vinho aqui que foi envelhecido dentro da água e tal.
A gente tem aqui embaixo o nosso lago, foi o que fiz. Fiz era 20 e tantos anos atrás. Esse lago tem mais de 10 metros de profundidade. Se eu chegasse hoje aqui e dissesse para você que, ó, nós vamos colher agora nossas uvas, vamos produzir nossos vinhos, e eu vou colocar uma parte dele dentro do lago. Você está convidado a voltar daqui a 8 meses para experimentar esse vinho. Quem é que não vai É uma querer? experiência única. É uma experiência única. São esse tipo de coisa que a gente quer criar aqui. Por exemplo, a Pisa, que na época da colheita, né, das nossas vindimas, dá essa possibilidade das pessoas verem como é que é. Que é uma coisa muito simples, não tem nada demais. É uma coisa da antiguidade, que as pessoas não tinham os equipamentos próprios para produzir os vinhos, né, esmagar os bagos, e aí as pessoas faziam com os pés. Um grande tanque, se pisava e saía daí o líquido que ia produzir os vinhos. Isso a gente quer ter aqui, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho incrível de você fornecer para as pessoas. E eu posso experimentar fica à vontade. O seu drink aí? Fica à vontade. Eu vou aproveitar até para falar um pouquinho. Eu queria entender como é que é a sua história um pouquinho sobre esse drink. Ele é de morango, é um drink não alcoólico e ele leva uma espuma de cappuccino. A ideia é trazer o docinho do morango e quebrar com esse gosto do cappuccino mais amargo para a gente poder conseguir ter um drink mais equilibrado. E drink é bem legal, em questão de vinho, que vinho trabalha muita harmonização, né? Totalmente. Eu lembro quando eu comecei a fazer drink e tudo mais, eu fui, muito pouco, não tenho conhecimento quase nenhum sobre vinho, mas eu fui ler sobre harmonização, e principalmente harmonização de vinhos. Porque a ideia de cada casamento... Tá uma delícia. Parabéns. Obrigado. A ideia de cada casamento traz uma característica muito individual e da carta que a gente vai oferecer para os noivos no dia. Então, assim, você tem uma carta que harmoniza com o dia, com a ideia do seu casamento. Eu já fiz casamento que a temática era grega, temática italiana. Um casamento que a gente fez aqui foi todo aqui no Gramado. Os drinks eram não alcoólicos e eles pediram uma temática de drinks mais italianos, porque era a ideia deles aqui. Então, assim, isso também foi legal. E eu fui ler um pouco sobre vinho para poder trazer para esse mundo dos drinks. Você perguntou sobre como eu comecei nos drinks. Foi por acaso também. Foi por acaso. Legal. Eu trabalhava em outra área. Fiz formação em biólogo. Pô. Eu trabalhava como gerente comercial, nada a ver. E caí no mundo dos eventos um dia. E aí eu comecei a gostar dessa parte de drink. Na pandemia, eu montei um delivery de drinks. Chamava Janelas Drinks. Foi na minha casa mesmo, a gente tinha uma janelinha que a gente atendia o pessoal para quem queria pegar para levar. E daí foi despertando a ideia de trabalhar com casamento, com eventos. E hoje eu sou extremamente apaixonado por trabalhar em casamento. Eu falo que casamento as pessoas estão aptas a estar felizes. Tenho dúvida. Então, isso é uma das coisas que encantou a gente aqui no Vale. Porque eu não queria dentro da minha casa. Eu tenho casa em Petrópolis, mas hoje estou morando aqui, praticamente. E é uma coisa que me incomodava muito, lá quando começou essa história, pós-casamento de Fernanda, né? É de criar um espaço desse, que começaram a procurar os casamentos, e trazer um negócio para dentro da minha casa. Eu não queria isso. Aqui é um momento de lazer, né? De conforto para a nossa família, para minhas filhas e para todo mundo. Só que é um negócio diferente, cara. A energia que as famílias trazem para um evento... Eu vou te contar uma coisa aqui. A gente, quando é jovem, você vai ter o seu primeiro filho, você fica alucinado. Mas você é um jovem sonhador, de que eu quero ter meu filho, eu quero ter minha filha, eu quero... Né? E aí você não tem o entendimento ainda para saber o que é ter um filho. Amigo, é muito complexo ter um filho, porque você hoje, na criação toda, até chegar na fase adulta, para você ver se transformar num homem ou numa mulher que traga, que se evoluiu, né? E que cresceu, não só espiritualmente ou profissionalmente, é muito difícil essa caminhada. E no meu caso especificamente, cara, todas as oportunidades que as minhas filhas, que eu pude dar, porque a gente começou do nada também, a gente foi crescendo pelo nosso trabalho, pela dureza da nossa dedicação na vida. E ver nossas filhas, cara, se dedicarem na possibilidade, da pequena possibilidade que a gente deu para ela de estudos, e elas se desenvolverem e transformar nas mulheres que elas são hoje, que é a Fernanda e a Flávia, juntamente com a minha mulher, que a gente sempre se preocupou e a gente não tinha pouco, mas o suficiente para dar uma ótima educação para elas. A gente não media esforço, a gente se dedicava muito a
incentivo às meninas e elas aproveitaram, porque eu já vi muita gente que tem possibilidade de estudar e não aproveita. E hoje elas se desenvolveram, cada uma na sua profissão muito bem resolvida, todas elas voando nas profissões. E aí entra essa outra história. Quando você vê, você cria as filhas, né? Elas crescem já adultas, e se transformam nas pessoas que se transformaram. Ela escolhe um local onde ela teve toda a história dela vinculada ao vale. Me lembro bem, quando as meninas vinham para cá, chegava perto de um pintinho e saía correndo, tinha um medo do pintinho. Eu gostava de brincar, jogava em cima delas. A história é muito legal isso. E a Fernanda hoje fala, pai, você não tem ideia de como o que você fez comigo quando você me prendeu dentro de um galinheiro com um monte de pintinho. Ela tinha medo e hoje fez ela uma mulher muito forte. E assim, essa coisa de vê-las evoluírem e no dia do casamento, foi de um momento assim emocionante. Eu costumo contar isso para os noivos aqui e eles entendem isso, essa energia. Saí com a minha filha lá de baixo, no momento da pandemia, e consegui chegar aqui, trazer um cara fantástico, que é o Paulo, que é o nosso genro, e crescer na nossa família. A gente ampliou o nosso núcleo familiar, eu e da minha mulher, da Marilene. Foi algo assim, de uma emoção, eu não vou dizer maior, mas igual ou maior de quando do nascimento. Olha que porque, cara, é uma barra. E assim, eu tive 3 filhos, né? A gente tem histórias aqui no Vale de empreendimento, de criar as coisas para a nossa família. Eu tive 3 filhos, né? Eu digo tive porque eu perdi o Felipe. Perdemos o Felipe na pandemia, aqui no Vale também. Hoje ele está cremado aqui com a gente, numa jabuticabeira. Que lindo, que homenagem bonita. Mas a gente tem algo nisso aqui hoje. O Vale, para quem vem para cá, quem casa no Vale, é um processo constante. A gente não tem a intenção nenhuma, isso hoje já está no nome das meninas. Quem vier aqui hoje vai voltar daqui a 50 anos, 100 anos, isso aqui vai estar aqui. Elas estão totalmente voltadas para o Vale, entendem a razão principal disso. Mas voltando à história do casamento, eu costumo sempre dizer para os noivos que vêm aqui, se você procura um clube, se você procura um salão de festa, não venha para o Vale dos Desejos, isso aqui não é isso. Isso aqui é um ambiente extremamente familiar, com uma energia ímpar de você trazer os seus amigos, a sua família, para estar um final de semana e estar com essa energia lá em cima. Entendeu? Então, Sim. Isso que me encantou. Depois disso, essa coisa não é um negócio, porque tudo que entra dentro do Vale é reinvestido automaticamente. Centavo por centavo, se você voltar ao Vale dos Desejos daqui a um ano, ele vai estar diferente, porque a gente faz isso. Entendeu? Então não é um negócio, é algo, um legado que deixou de ser só para a nossa família, mas para as pessoas. Eu costumo dizer assim, eu quero construir uma capela, a gente vai ter aqui ainda, para esses casamentos que vêm aqui ao Vale futuramente, poder trazer seu filho e batizar aqui no Vale. Olha que incrível. Criarmos uma história com a pessoa. Uma história da pessoa, né? Isso é o que a gente pretende a longo prazo para o Vale, né? E isso que você falou faz total sentido, eu acho que para qualquer pessoa que trabalha com eventos, se ela não pensa assim, você não está trabalhando com casamento, que é doação. Lógico, tem tudo que sai nas mídias sobre casamentos, que é caro, que é um alto investimento, e a gente entende que realmente tem pessoas que investem muito alto para casar, porque é um sonho muito grande, mas para quem está como profissional, é também muita doação. Você doa o seu final de semana para estar com eles, você doa o seu tempo, a sua dedicação, não é só para ganhar dinheiro, Não. Também é porque o olho brilha quando você vê o outro feliz, você vê uma noiva entrando, quando você recebe um feedback que realizou o sonho. Nada paga, eu acho, que esses feedbacks e essa doação ter sentido, né? E aí você estava falando de planos futuros. Quais são os planos futuros ou o que mais alcançar hoje com o Vale dos Desejos? Deixa eu te falar uma coisa. A gente, como você falou aí, de negócio, não é um negócio. Mas tudo que a gente tem aqui, a gente reinveste. A gente quer fazer, cada vez dar mais conforto às pessoas que vêm, e não só isso. Fazer o diferente na família das pessoas que estão trabalhando no Vale. Isso é uma preocupação nossa. Olha que a gente se preocupa com
com cerimonial, pode perguntar a todos eles aí, qualquer profissional que chega aqui no Vale e dizer assim, Deraldo, aquela parede ali, outro dia me chegou uma decoradora e falou assim, Deraldo, você pintou as paredes de verde, mas aquela parede ia ficar branca, porque senão eu fui lá e mandei pintar. Ah, a gente precisava ter uma sala de cerimonial, a gente mandou fazer. Então, a gente vai adequando tudo isso. Fora isso, a gente tem pessoas que se dedicam a isso aqui. Isso aqui está com essa grama bonita, cortada, está tudo, porque a gente tem pessoas se dedicando ao Vale. E a gente tenta passar para essas pessoas a mesma coisa que a gente pensa para a nossa família. Cara, defenda isso como sua casa. O seu futuro está aqui. Aqui você vai ser respeitado, aqui você vai ser tratado como um ser humano digno. Então, todos os profissionais que estão aqui dentro, a gente tem essa preocupação de deixar também um legado para eles, para a família deles. Só para você ter ideia, essas andanças aí, eu fui a Casa Rodolfo é uma das grandes vinícolas que a gente tem lá no sul, é inspiradora. Aí eu cheguei lá e vi uma foto imensa na parede, assim, devia ter uns 8 metros de altura, uns 5 de largura, e vi um negro naquela parede, uma foto de um negro. E aí eu perguntei para quem estava com a gente falou, pô, mas quem é essa pessoa? Ele falou, esse cara aí é do Haiti, um negro que veio para o Brasil, e ele trabalhava na lavoura de produção, era um ajudante, foi crescendo, virou um sommelier, é o cara que dá sommelier não, enólogo, é o cara que é responsável pelos vinhos. E eu achei aquilo genial, né? E aí, aqui a gente pensa isso, por exemplo, lá no restaurante, a gente tem pessoas que eram donas de casa aqui, 2 que não faziam nada aqui dentro do Vale, hoje estão trabalhando na cozinha. A gente tem garçons que a gente traz de fora curso de sommelier para eles trabalharem aqui. A gente não quer garçom renomado, a gente quer pessoas que a gente dê, pessoas que da região, aonde a gente pode transformar a vida delas. A gente tem cozinheiro assim, a maioria das pessoas é ao redor aqui que trabalham com a gente. Uma das grandes preocupações com o nosso restaurante, que é um negócio complexo pra caramba, foi como trazer um chefe para aqui para o restaurante. Eu falei, cara, a maioria dos chefes são chatos, renomados, cheios de frescura, um negócio que não cabe com o Vale. Vale é energia, é relações humanas, é olhar no olho, é gostar de sentar à mesa com a família, um bom bate-papo. É isso que a gente queria aqui. E a gente tem um chefe que encaixou perfeitamente com isso. Só por uma coisa que eu fiquei encantado com ele. O dia que ele chegou aqui, quando ele começou a conversar comigo, ele começou a chorar. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar aqui. Isso aqui vai ser a minha realização do meu sonho de vida. Olha só. E esse cara é um cara humano, gente boa, tem uma cozinha pra caramba, um cara fantástico e tá com a gente aí hoje. Eu falei, cara, você vai vir pra cá e você não é meu funcionário, você vai ser meu sócio. A gente vai retornar o que for possível dentro do Vale para as pessoas, dar profissionalismo para as pessoas. E eu costumo dizer, essa semana eu estive conversando com a nossa doceira, que faz a melhor rabanada do Brasil. Ela é aqui de Areal. E ela estava chateada e tal. Eu falei, o que você tem? O que está acontecendo? A gente sempre procura para conversar com as pessoas. Eu virei para ela e falei assim, olha só, se você pensar em sair do Vale, eu vou te dar todo o maior apoio do mundo, mas para um melhor. Agora, se você estiver chateada, estiver cansada e não quiser trabalhar, você não vai sair do Vale, que eu não vou deixar isso. Porque aqui a gente cuida um do outro. E aí ela ficou toda feliz com isso. Que massa. Assim. Mas ela tem, por exemplo, brinquedo da rabanada, que já quiseram até tirar ela aqui por causa da rabanada. Né? É um espetáculo. Mas, cara, essas são as propostas do Vale. Na medida do possível, a gente se preocupa em cada vez transformar o Vale, dar conforto para quem vem, dar tranquilidade para quem vai trabalhar no Vale, mas cuidar também de quem está na retaguarda, que eu acho primordial isso. Então, a gente não pensa no Vale como retorno financeiro. Nenhum. A gente quer o Vale com retorno financeiro para poder reinvestir no Vale. Né? E assim, a longo prazo. Tem muito projeto pela frente aí para acontecer. O Vale já é lindo. Conhecer a história dele e a sua torna tudo mais especial ainda, porque o local é belo, é lindo, é a rede social que você vê, mas conhecer as pessoas traz todo o valor que está agregado para ele, né? E eu ia te perguntar sobre rede social e esse mundo digital. O Vale hoje é uma grande referência em casamentos. E como você mesmo disse, foi pós-pandemia. E pós-pandemia o mundo se digitalizou. Vocês usam muito das redes sociais para o Vale ou foi muito orgânico? Cara, isso? Eu vou te falar uma coisa. É uma coisa que a gente tem muito pouco isso. Isso começou no Instagram até bem pouco tempo. Nossa filha, que é médica, ela que fazia cuidar do Instagram, ficava postando, respondendo, mas a coisa começou a crescer tão absurdamente. E os plantões dela, a vida dela profissional, a gente precisou trazer uma pessoa para cuidar disso. Mas nada de profissional. A gente nunca quis fazer mídias
e como tem aí aos montes, ganhar Uhum. seguidores. Eu não quis isso. Eu sempre penso o seguinte, eu penso em trazer algo para que as pessoas venham, gostem e vão falando uma com a outra. O restaurante é assim. A gente tem uma pequena, agora que tem, né, filmagem de vídeos e tal, postagem de uma pessoa que está cuidando. A gente não quer nada de mídia grande nisso, porque eu não quero falar demais do que a gente tem, eu quero que as pessoas sintam o que a gente tem. Isso representar muito para elas que estejam com a gente, e não de fazer uma mídia e de repente a pessoa chega aqui e não é isso que ela está imaginando. Apesar que eu costumo dizer sempre, fotografia do Vale e a filmagem um pouco mais, mas a fotografia não contempla o que a gente tem aqui, porque ele é muito amplo, você sabe disso. Quando você chega aqui, você impressiona. A gente costuma ver diversas pessoas chegando de carro, entram filmando, fotografando, uma loucura isso. Mas é dessa forma que a gente pretende levar o Vale adiante, entendeu? E agora eu vou te perguntar, gente, o vinho casou com a ideia dos casamentos, com a estrutura do Vale, com a inspiração toda que é hoje o Vale para os casamentos, mas um pouco dessa... Tem uma associação de vinhos que você faz parte Então, na região? hoje nós temos hoje, dos 30 e alguma coisa, a gente está, recentemente criamos a associação que chama-se Aviva. Estou presidente da associação, porque eu sou um apaixonado pelo vinho, empolgado com a nossa região, juntamente com o Ditinho, que é o prefeito de Areal. Estou lá porque ninguém quis, e a gente foi um dos idealizadores. Eu tenho convidado amigos para participarem disso, que eu costumo dizer sempre. A Viva hoje, que é a nossa associação, ela não tem muito valor para os associados, mas os associados são importantíssimos na vida da Viva, porque o mundo do vinho não caminha sozinho, principalmente o que a gente está iniciando aqui. Apesar de ter grandes empresários nesse meio, mas a gente precisa do apoio do poder público. Enquanto associação, onde você tem a visibilidade na mídia, que seja, para o governo, para o poder público, que a gente precisa deles como parceiro, é com a associação criada. É por isso que eu brigo por ela, com os amigos, para a gente estar junto, para cada vez ter mais coisas. Por exemplo, nós tivemos agora, no Rio, né, um evento, o primeiro evento que a Viva foi, lá no Jockey, e com os vinhos da Serra, foram 6 colegas que participaram, expondo os vinhos. A gente tem uma palestra nossa do Coutinho lá, e eu levantei uma ideia lá que eu acho que vai ser muito bacana. Nós tivemos esse final de semana um casamento aqui da sobrinha do secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. E eu lancei essa ideia lá da gente fazer um grande evento no Rio de Janeiro, num local bacana, com apoio das prefeituras de Areal, do Gutinho, com Canelinha, que é o prefeito de Paraíba do Sul, com o governador, com o governo, com tudo, para a gente fazer um grande evento e mostrar para o Rio de Janeiro que a Serra do Carioca, que a Serra Fluminense, tem grandes projetos na área de vinhedos acontecendo. E o secretário aqui apoiou, cara, ideia belíssima, vamos fazer assim. Eu falei, cara, vamos criar isso. Nós temos algo aqui, temos um diferencial absurdo, ó. Vamos falar lá, Rio de Janeiro para o mundo. Ninguém precisa falar o que é Rio de Janeiro em termos de turismo para o mundo, né? Absurdamente gigante. Nós temos a Serra do Rio de Janeiro, que ela encanta o Brasil, e muita gente fora, que vem para a Serra no inverno. Sim. E tudo mais. Nós temos os vinhedos, que é um diferencial na vida de todas as faixas etárias. Eu costumo dizer, respeito a quem gosta de cerveja, eu também gosto de cerveja, ou gosta de cachaça, ou gosta de uísque, mas não tem ninguém que saia atrás de uma fábrica de uísque, ou de cerveja, ou de cachaça, em qualquer lugar do mundo. Mas de vinho você tem pelo mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo você fica vendo onde tem vinhedos. Então a gente tem esse produto que são os vinhedos. E nós temos aí, quando você me perguntou lá atrás, mais um outro produto diferente, só tem no Brasil. Um mineiro de Caldas, chamaram Murilo, um agrônomo, foi fazer especialização na Europa, especificamente na Borgonha e na Toscana. Ele viu que o clima ameno da região da época dele lá era o mesmo que ele tinha na cidade pequenina aqui em Caldas. Esse cara voltou para o Brasil, começou uns estudos, e junto com a Ipamig em Minas, e transformou a história do Brasil no setor de vinhos. Até então nós tínhamos vinho só no sul. Nós não conseguiríamos plantar Era devido à temperatura, do sudeste, né? Não, do sudeste, do centro-oeste para cima. Qualquer um pode plantar o vinho com esse sistema. É o chamado sistema de dupla poda, vinho de inverno. Enquanto o sul está produzindo vinho em fevereiro e março,
é a colheita deles, a nossa é em julho e agosto. Ele conseguiu enganar a planta e fazer com que ela mudasse o ciclo de produção dela. Olha. Então a gente produz aqui em julho e agosto. Então a gente tem um produto que só o Brasil tem. O cara conseguiu transformar a nossa viticultura. Porque o Rio de Janeiro não podia plantar. É uma coisa mais técnica, depois vocês vão aprendendo. Mas assim, você não pode ter os cachos formando com chuva. A uva não gosta de água quando está produzindo. Ela é mais ou menos assim, é uma mãe totalmente dedicada aos seus filhotes, aos seus filhos, e ela quer que não precisa ter água, não precisa não. Ela mesmo quer trabalhar arduamente para poder trazer frutos raçudos com muito açúcar, com muito álcool, para produzir esses vinhos de ótima qualidade. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas tem muita coisa dentro do vinho que a gente aprende também, que é muito... A história do vinho é séculos o vinho, e séculos. Ele é uma experiência também, né? É uma experiência sensorial completa, né? Aroma, visual, o gosto. Então, são muitas experiências no vinho. E você era do vinho? Sempre bebeu vinho ou... Não. Ser sincero, eu sou apaixonado pelo vinho, mas assim, não bebo vinho há muito tempo. E vou dizer para você, isso vale aí, falou assim, eu não sou muito do vinho, mas vinho, você pode fazer qualquer curso, mas você só aprende sobre vinho bebendo. É tempo de estrada. Bebe um pouquinho, daqui a pouco você bebe, daqui a pouco você vai gostando cada vez mais, vai aprendendo o que é, né, o que o vinho te traz, né? Então, é uma história, falar que eu sou um expert de vinho, não sou, porque é muito difícil isso, né? O vinho é de uma abrangência absurda, para você conseguir entender essa história toda, e isso que encanta a gente, né? Porque é uma bebida ímpar, cara, é uma bebida que... a bebida te leva para a mesa, ela te traz amigo. Uma conversa numa mesa rodeada com uma garrafa de vinho, ela termina diferente de qualquer outra bebida. Entendeu? Ele une a família, ele leva para a mesa, onde eu acho o lugar mais espetacular para as famílias é uma mesa. Verdade. Então, verdade. E eu vou te fazer uma pergunta, fugindo totalmente do nosso contexto aqui. Você ainda se emociona olhando esse pôr do sol? Eu vou falar uma coisa para você. Não tem como não olhar, né? Porque eu tô aqui olhando o tempo inteiro. Eu vou te contar uma historinha, então, um pouquinho antes de eu comprar isso aqui. Um dia eu vim com a minha mãe, que é na entrada aqui, não sei se vocês vão ter alguma coisa ainda na estrada, que era um trilho de boi. Chegando lá com a minha mãe e com a minha mulher, com a Marilene, a minha mãe falou assim, tu é maluco, tu vai comprar uma terra dessa no meio do mato, você não tem nada, só tem pasto, você tem nada. E era isso mesmo, eu concordo com ela. Era alguém que é do interior, mas que mora há muito tempo em Petrópolis, e via aquilo, não tinha luz, não tinha água, não tinha estrada, não tinha nada. O que você vai fazer num lugar desse? Eu falei, mãe, porra, calma, mãe. Para. Aí logo depois trouxe meu pai. Entendo porque minha mãe falou isso, né? Quando meu pai chegou ali, os olhos dele brilharam. Ele falou, cara, que loucura, é isso mesmo e tal. Meu pai parando, do interior também, mineiro da zona da mata, a vida inteira na roça, e aí ele se encantou demais com isso aqui. E eu, quando eu cheguei que eu olhei isso, cara, eu não sei se eu vi a terra, eu vi isso. Eu sou um cara privilegiado de poder morar num lugar desse. Porque quem não conhece o Vale, eu convido a vir conhecer. Gente, não é marketing isso não, você sabe disso, você está vendo o que é aqui. Porque o que vocês estão mostrando aqui é muito pouco. É pouco perto de tudo. Desse vale totalmente aberto. E cara, toda vez que eu levanto aqui, eu venho aqui em cima e falo, cara, não é possível que eu não vou me cansar disso. Nunca, cara. Cada vez a gente tem uma visão diferente disso aqui. Porque... Já escolhi onde eu vou morrer, que vai ser aqui no Vale, vou ser cremado, minhas cinzas vão estar aqui, é a nossa história, não só eu, minha mulher, com minhas filhas e todos nós. Porque assim, é deslumbrante, né, cara? Independente da religião, de qualquer coisa, eu acho que isso, o pôr do sol, eu falo que é um presente de Deus todo dia, lembrando pra gente que ele existe. Não tem dúvida. Tem uma do mais também, né? Aqui, ele vem daqui também, o sol. Ah, é? Mas vem a lua também, lua cheia é um negócio absurdo também. Olha. Se ficar aqui onde a gente está agora, num banco, e ver a saída da lua é fantástico. Mas realmente o sol, ele tem um apego maior. Tem todo um charme, né? Todo um charme. É por causa da energia dele, né, cara? Do que ele traz, né? E assim, com essa energia, com esse pôr do sol incrível, eu vou me despedindo de vocês. Zeraldo, não tenho palavras para te agradecer por todo
o carinho de receber a gente aqui na sua casa, com essa vista. E tô muito, muito feliz e muito grato de poder estar olhando isso daqui. E eu queria te pedir uma coisa. A gente sempre pede a todo final de Pod Drink para um convidado deixar uma frase que te inspira, que é o seu bordão, ou algo que você quer falar para as pessoas que estão em casa. Então, cara, a gente vai vivendo e ganhando experiência na vida. Eu não tenho uma frase, mas eu queria dizer para as pessoas o seguinte: nunca desistam dos seus objetivos. Nada na vida é fácil. E talvez lá atrás eu não tinha esse pensamento, mas hoje, o que eu puder transformar a vida das pessoas que estão no nosso entorno, é o meu objetivo de vida, é o meu legado, que não é só da minha família, mas do entorno delas. Então, eu diria que eu gostaria de transformar para melhor a vida das pessoas. É isso. Agora, Caio, antes de finalizar, eu queria te parabenizar, cara, porque você é um jovem empreendedor. Tá? Vou dizer que você está começando a sua vida. Não vou dizer que estou terminando, não, que eu quero viver mais 100 anos. Tá? Mas, assim, eu já vi o teu trabalho, já provei teus drinks. E, assim, eu acho que você tem um futuro brilhante pela frente. Eu queria dizer isso para você. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado você, sinto honrado. Primeira vez que alguém nos convida para esse bate-papo. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Espero ver você aí diversas vezes em outros casamentos aí. Com certeza. Valeu. Galera, eu convido as pessoas a virem conhecer o Vale dos Desejos. Quem não conhece, por favor, venha conhecer e desfrutar um pouquinho dessa beleza do Vale dos Desejos. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Isso ajuda muito a gente para sempre estar trazendo convidados incríveis. Meu muito obrigado e até a próxima.